Então, na verdade, a hipnose depois de Milton Erickson muda completamente porque a ênfase não está na hipnose, que na verdade a hipnose não existe. É o que eu costumo dizer para os meus alunos também, e a gente ri muito por conta disso, né? Na verdade a hipnose não existe, o que existe são pessoas. O que existe é comunicação, percepção, que eu acho que é o grande legado do Milton Erickson, que influenciou não só a hipnose moderna, mas muitas terapias mesmo que não hipnóticas. Essa coisa, um ser humano na minha frente, alguém na minha frente, alguém com características, necessidades, um jeito de ser que são únicos, que são só daquela pessoa e de mais ninguém. Né? Então, eu acho que esse é a grande lição do Milton Erickson, que acabou também influenciando o movimento do potencial humano nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, que acabou influenciando dramaticamente o surgimento da programação neurolinguística. E aí eu queria também trazer uma grande questão aí, que é a junção da hipnose com a programação neurolinguística. Na verdade, o curso que eu ministro é hipnose clínica, PNL avançada e engenharia mental transformativa. Porque, na verdade, a PNL estuda profundamente como a mente funciona. A PNL surgiu com a modelagem de pessoas que faziam coisas excepcionais, ou seja, começou com grandes terapeutas como Milton Erickson, Virginia Satir e outros que foram estudados por Richard Bandler e depois John Grinder, que começaram a se interessar não pela teoria por trás daquilo que as pessoas estavam fazendo, mas pela forma como eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo. Ou seja, se o Milton Erickson consegue hipnotizar tão bem e aumentar dramaticamente o número de pessoas hipnotizadas, o que ele faz? Como ele fala? Como ele usa a voz dele? Que tipo de linguagem ele usa? Se Virginia Satir consegue botar famílias inteiras num processo de transformação em minutos, coisas que muitas vezes anos de terapia não conseguem, ela conseguia fazer em minutos, trabalhando com a pessoa, como ela se comunica, como ela interage, como ela usa a linguagem, e assim vai. Fritz Perls fazia perguntas incríveis, perguntas poderosas, gerava reflexões muito interessantes. Então, na verdade, enquanto muita gente estudava a Gestalt terapia e não conseguiu os resultados de Fritz Perls, Richard Bandler começou a perceber os padrões de comunicação, de linguagens técnicas, no sentido da operação que Fritz Perls fazia na hora de fazer perguntas poderosas e tal, e começou imediatamente a ter resultados muito similares aos de Fritz Perls, porque ele começou estudando Gestalt antes de surgir a PNL e tal. E na verdade então a coisa ficou muito mais focada na estrutura. E assim foi. A PNL surgiu da modelagem de grandes terapeutas, depois foi utilizada no esporte, nos negócios, em vendas, na saúde, uma série de outras coisas assim, e vem evoluindo constantemente. Então, na verdade, por que combinar PNL com hipnose é interessante? Porque mesmo a hipnose ericksoniana é baseada em sugestões. Né? Sugestões são coisas que eu sugiro que o cliente faça num estado hipnótico. Mas quando eu aplico padrões de PNL, eu não sugiro, eu convido o cliente a pensar de outra forma. E pensando de outra forma, ele modifica a relação que ele tem com o problema. Então, se ele tem uma fobia e ele fica sempre pensando naquilo que ele tem fobia do mesmo jeito, quando você, por exemplo, usa a técnica da cura de fobia da PNL, você pensa sobre a fobia de uma forma completamente diferente que você nunca pensou antes. Isso já te destrói completamente a sequência das coisas na sua cabeça e faz com que você comece a ter uma reação diferente diante da fobia. Então, na verdade, a minha ideia, não só minha, mas de outras pessoas também, o próprio Richard Bandler faz isso, é usar aquilo que a PNL estuda, que leva à excelência, que leva a mudanças poderosas, que acessa recursos incríveis dentro da própria pessoa, combinando isso com o estado hipnótico, porque já se sabe que quando alguém faz hipnose e quando alguém entra em transe, absorve muito mais rapidamente processos de mudança e transformações, uma série de outras coisas assim. A hipnose favorece mudanças, transformações, curas, uma série de outras coisas assim. Então, quando você une essas duas coisas que sozinhas funcionam muito bem, quando você põe junto a hipnose, que sozinha já abre a pessoa, no seu grau mais leve, já abre a pessoa mais de 200 vezes
para mudanças poderosas, com a PNL, que combina processos neurológicos de pensamento, de aprendizagem, de comportamento, padrões de comportamento diversos, e uma série de outras coisas, assim, a linguagem, o significado que nós damos para as coisas na vida, como nós sequenciamos as coisas. Quando você junta essas duas coisas poderosas, que sozinhas já são maravilhosas, você tem um resultado muito maior do que se você usasse essas coisas em separado. Então eu venho desenvolvendo há muitos anos, eu estudo hipnose, enfim, desde que eu era um adolescente, né? Comecei estudando hipnose clássica e tal, depois ericksoniana e tal. Quando você une essas duas coisas, você tem algo fantástico. Esse foi um insight que eu comecei a ter, inclusive muito inspirado pelo próprio Dr. Richard Bandler, que é o pai da programação neurolinguística, que foi o primeiro a estudar programação neurolinguística para valer, que é justamente combinar essas duas coisas. Combinar essas duas abordagens aí, né? Ou seja, o estado de transe, a coisa favorável para mudança, a abertura para aprendizagem, para mudança, junto com técnicas que vão mexer no neurológico, nos significados que as coisas têm, no sequenciamento das coisas dentro da nossa cabeça, na nossa capacidade e habilidade de buscar a excelência, de produzir a excelência. Então você tem um resultado muito maior. E eu desenvolvi um curso onde eu junto o que tem de mais moderno na PNL, com princípios da hipnose ericksoniana, da hipnose clássica, inclusive algumas coisas, com achados e conclusões de grandes terapeutas, inclusive alguns até aqui do Brasil, que tem um papel de destaque muito grande. Eu cito e faço referências, inclusive a brasileiros que fazem um trabalho de destaque aí. Surgiu o meu curso de formação em hipnose clínica, porque eu não faço hipnose de palco, eu sei fazer, mas eu não gosto. Eu não acho que seja uma coisa tão interessante, eu não acho que isso contribui muito. Para mim, fazer hipnose de palco é como se eu fizesse cirurgia na calçada, né? E por eu ser psicólogo, eu sei. Aí você vai dizer, você não está exagerando? Não estou exagerando não. Para algumas pessoas eu posso chegar ali com um bisturi e tirar um sinalzinho do seu rosto e não vai acontecer nada provavelmente, mas eu posso dar um azar e gerar uma mega infecção em você. De repente, um processo, enfim, pode sair muito errado. E para mim a hipnose de palco, de rua, é a mesma coisa, né? Embora seja interessante, até divertido, pelo menos, principalmente na primeira, segunda vez que você vê aquilo, depois fica tudo igual, né? Eu acho que é divertido você ver as pessoas fazendo coisas diferentes e tal, mas eu acho que a hipnose clínica, que é aquela que é feita dentro de uma proposta terapêutica, aquela que é feita para levar pessoas a uma mudança, e para isso ela vai fazer várias sessões, ela vai passar por vários processos, um conjunto de processos. Isso gera uma diferença muito grande. Eu desenvolvi também uma série de materiais em áudio que eu gravei em estúdio de gravação profissional, onde eu, por exemplo, coloco foco em alguma coisa, como por exemplo sexualidade, prosperidade, afeto, relacionamentos, onde eu trabalho, por exemplo, equilíbrio, onde eu trabalho adições, ou seja, quando a pessoa é adicta, seja lá no que for. Então eu faço todo um trabalho onde, com várias induções, ou às vezes uma longa indução, às vezes várias induções complementares, onde a pessoa, ela ouvindo aquilo várias vezes, ela vai se autotrabalhar ouvindo a minha voz, conduzindo em várias pistas, uma voz diz uma coisa, outra voz diz outra simultaneamente e tal. E isso faz com que a pessoa consiga reagir, pensar diferente, porque hipnose nada mais é do que isso. Primeiro, te dá a oportunidade de lidar consigo de uma outra forma, né? Porque antes de você lidar com outros de uma outra forma, é muito interessante que você lide consigo. Antes de você se comunicar com o outro de uma outra forma, é muito interessante que você se comunique com você mesmo de outro jeito, que você se dê a oportunidade de se comunicar consigo de outra maneira. O que significa ver, ouvir, falar consigo, sentir coisas de formas diferentes daquelas que você faz usualmente. Então isso que a hipnose te dá uma oportunidade. Eu também acho que o profissional em hipnose, ele deve se submeter ao processo de hipnose. Ele deve fazer práticas hipnóticas, ouvir bons CDs de hipnose, passar por sessões de hipnoterapia. Ele precisa estar nesse lugar do cliente, ele precisa experimentar. Eu, por exemplo,
Toda semana eu ouço várias induções hipnóticas, não só minhas, mas de outras pessoas, do Dr. Richard Bandler, Steve D. Jones, Paul McKenna e várias outras pessoas também. Então, por quê? Porque eu passo pelo processo, experimento a mudança em mim, então eu sei o que é isso. Eu sei o que isso traz pelas pessoas, eu sei o que isso faz pelas pessoas. E hipnose hoje pode ser usada para um sem número de questões. Para ajudar a pessoa a ter equilíbrio físico, mental, emagrecer, parar de fumar, diminuir adicções, vencer medos, fobias, construir uma vida de melhores resultados, estudar melhor, passar em concursos e provas. Você decide, né? Porque hipnose não existe. Nada mais é do que um processo onde você vai mergulhar dentro de você, vai acessar os recursos que você tem, vai pensar de outra maneira, vai se propor, vai imaginar-se fazendo coisas que você nunca fez antes. E todo mundo sabe que o ensaio mental, ensaiar alguma coisa mentalmente, trabalhar alguma coisa na mente antes de manifestar no plano físico, inúmeras pesquisas mostram que isso leva a curas de doenças, habilidades que são desenvolvidas, treinamento de habilidades e uma série de outras coisas assim. Por exemplo, já se descobriu que atletas que visualizam o seu treinamento de atletismo mentalmente no estado hipnótico, eles têm o mesmo resultado só imaginando na hipnose que eles teriam se eles estivessem treinando e praticando para valer. Então, como vocês podem ver, hipnose é algo bom, é algo que faz bem, mas principalmente é bom e faz bem quando isso é praticado de uma forma consciente, responsável, ética, profissional e por alguém que tem experiência, sabe o que está fazendo, tem prática, tem compromisso e ética com o seu cliente. Que isso eu acho que são as coisas mais importantes e me preocupa muito ver um número de pessoas que acha que num final de semana que você aprende 2 truquezinhos de comandos de hipnose, eles acham que eles podem transformar o mundo com isso. Eu estudo hipnose há quase 40 anos, né, há 32 anos atualmente, mais ou menos, que eu estudo hipnose, e eu ainda acho que tenho muita coisa para aprender. E eu pratico hipnose, né, quem me conhece há mais tempo, familiares e amigos de longa data, sabem que eu já fazia hipnose desde que eu tinha 13, 14 anos de idade com meus colegas de colégio e uma série de outras coisas assim, né? Então, eu estou advogando aqui esse cuidado, essa responsabilidade toda, né? Então, mais do que nunca, eu gostaria que ficasse aqui uma reflexão muito importante sobre os cuidados, a importância que se tem fazer a hipnose de forma responsável, fazer de forma ética, cuidado com quem vocês vão procurar para fazer hipnose, se essa pessoa tem experiência, se ela mexer, como se equivale a fazer uma cirurgia. Eu acho que o mesmo cuidado que você deve procurar para buscar um cirurgião para te operar é o mesmíssimo, talvez até mais ainda, cuidado que você precisa ter para procurar um terapeuta, um hipnotizador, que ele vai abrir a sua mente, né? Ele vai cuidar daquilo que está dentro de você. E isso pode ser muito mais complexo, muitas vezes, até do que só um trabalho cirúrgico, que basta você seguir algumas coisas específicas lá para que a coisa funcione. Mas também a experiência é importante, ok? Espero que vocês se interessem. Quero convidar todas as pessoas que gostaram, que curtiram, para visitarem o meu canal de vídeos, para visitarem as minhas páginas, dos meus trabalhos presenciais, dos meus cursos à distância, dos meus cursos online, onde você pode ter acesso a uma série de materiais sobre todos esses assuntos de hipnose, hipnose com PNL, hipnose clínica com PNL avançada, engenharia mental, que significa um conhecimento ainda mais profundo das questões da mente, sendo trabalhadas para você ter uma qualidade de vida melhor. Então acessem, divulguem esse vídeo para as pessoas que se interessam por esse assunto, principalmente divulguem para aquelas pessoas que vão ganhar alguma coisa aprendendo mais sobre isso, ok? Sucesso e até a próxima!